Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Quando a noite pesa e o medo vem, tentando entrar sem pedir também. Quando o pensamento quer me derrubar e tudo ao redor parece fechar, eu lembro, existe um lugar em mim onde o caos para e não entra o fim. Não é fuga nem ilusão, é abrigo vivo no coração. Debaixo das asas eu vou descansar, mesmo em guerra posso respirar. Não é ausência de provação, é proteção em meio à pressão. Podem se levantar contra mim mil, mas quem me guarda nunca dormiu. E o que tenta me atingir não tem permissão pra me destruir. Eu não ando mais com medo assim, porque sei bem quem luta por mim. Setas voando sem direção, mas nenhuma delas toca meu chão. Tem algo invisível ao meu redor, guardando cada passo ao meu redor. E mesmo no escuro posso enxergar que existe um Deus pra me guardar. Se o perigo vem, eu não vou correr, porque a proteção já chegou antes de você. Não é coragem que vem de mim, é a certeza que Ele está aqui. E no meio da guerra eu vou cantar, porque quem me cobre não vai falhar. E no fim da história vai se provar que quem se esconde Ele vai guardar. Isaías 53. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu olhei pra cruz, mas não entendi como alguém inocente tava ali por mim. Cada marca ali não era em vão, tinha um preço sendo pago por
por minha condição, e o peso que era meu caiu sobre ele, mesmo sem culpa, mesmo sem dever. E o silêncio dele me faz pensar: que amor é esse que escolhe ficar? Não foi acidente, nem foi o fim, foi decisão de fazer por mim. Cada dor sentida, cada aflição, era o caminho da minha salvação. Enquanto eu vivia sem perceber, alguém já tava morrendo por você. E o sangue derramado naquele lugar era o preço exato pra me resgatar. E quando disseram tudo acabou, na verdade ali tudo começou, porque a morte não pôde segurar quem é a própria vida, a própria fé. E o que parecia derrota no fim virou o começo de algo em mim. Uma nova história pra recomeçar, uma nova chance pra voltar. Então quando eu olho pra quem eu fui e vejo a cruz, eu entendo tudo ali. Não é sobre culpa, é sobre amor, um amor que venceu toda dor. E hoje eu vivo pra reconhecer que tudo aquilo foi pra me trazer de volta à vida, de volta à luz, porque não foi em vão. Foi por mim naquela cruz. Jeremias 29. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Você achou mesmo que eu fui embora, que no seu silêncio eu não tava agora? Enquanto você chorava sem ninguém ver, eu tava ali
você. Mesmo quando você parou de falar, eu continuei sem te abandonar. Você se afastou, tentou se esconder, mas não existe lugar que eu não possa te ver. Eu não possa te ver. Eu vi suas noites sem conseguir dormir. Vi cada pensamento tentando te destruir. Eu ouvi seu choro, mesmo sem som, e cada lágrima eu guardei na mão. Você acha que acabou, mas eu não terminei. O que eu comecei, eu mesmo cuidarei. Não é sobre força, nem sobre você. É sobre o que eu decidi fazer acontecer. Você olha pra si e só vê falha, mas eu olho pra você e vejo batalha. Você se define pelo que perdeu, mas eu te defino pelo que é meu. Ainda tem caminho, ainda tem voz, ainda tem vida dentro de nós. E mesmo quebrado do jeito que tá, eu ainda escolho te levantar. Então para de fugir, para de tentar resolver sozinho, sem me chamar. Eu não te rejeito, nem vou desistir. Mesmo quando você pensa em sair, porque antes de tudo, antes de você, eu já tinha decidido te refazer. E no fim da história você vai entender que eu nunca saí. Eu só estava esperando você perceber. Oh, yeah. Oh. Isaías 54. Nenhuma arma forjada contra você prosperará, e você refutará toda língua que se levantar para acusá-lo. Esta é a herança dos servos do Senhor. Tentaram escrever o meu final aqui. Disseram acabou antes de eu cair. Palavras lançadas como condenação, tentando calar a minha
minha voz então. Olhares dizendo não vai dar, como se já soubessem onde eu ia parar. Mas tem algo dentro que não morreu, mesmo ferido. Ainda sou eu. A pressão aumenta, mas eu tô de pé, mesmo sem entender. Ainda existe fé, e o que falaram não define quem eu sou, porque quem me chamou nunca me abandonou. Pode até tentar me fazer parar, mas tem uma força que não vão tocar. Não vem de mim nem da situação, é algo maior segurando a minha mão. E quando a dúvida vem me cercar, eu lembro que não é hora de parar, porque o que começou não terminou, e quem prometeu ainda não falhou. Mesmo na guerra sem ver solução, eu continuo firme sem negociação. Não é sentimento nem emoção, é decisão de não largar, não. Então, levanta a cabeça, mesmo ferido aí, porque não é o fim do que vai vir. A história não acaba na dor que você vê. Tem algo sendo escrito além de você, e o que tentaram usar pra te parar vai ser exatamente o que vai te levantar. E no fim de tudo vai ficar claro assim: não era o fim da história, era só o começo do que Deus fez em mim. Isaías 54. Jonas 2. Na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Eu sabia o caminho, mas escolhi sair. Ignorei os sinais só pra não ouvir. Fiz do meu jeito, sem olhar pra trás, achando que longe ia encontrar paz. No começo é leve, até parece bom, mas com o tempo vem um vazio sem som. E tudo que eu queria era me esconder de quem sempre soube quem eu ia ser.
chorando sem perceber, mas no fundo eu sabia que ia doer. E quando a queda veio, não teve pra onde ir, era só eu e o peso do que escolhi. Sem desculpa pronta, sem como fugir, só o eco das escolhas batendo em mim. E no meio do caos, sem ter direção, eu lembrei que ainda existia uma saída então. Assim, alguém ainda olhava pra mim, mesmo depois de tudo que eu fiz, ainda tinha misericórdia aqui. Então se você também resolveu fugir e agora não sabe como sair, não espere estar pronto pra voltar, porque não é sobre isso, é só se entregar. Porque mesmo distante, mesmo assim, ainda existe um caminho de volta pra mim. No fim dessa história você vai ver que você até fugiu, mas ele nunca saiu de você. Lamentações 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que não voltava mais, que o que quebrou em mim não consertava jamais. Olhei pra mim mesmo e não me reconheci. Era só um cansaço que tomou conta de mim. As coisas que eu sonhei ficaram pra trás, e o que eu acreditava não fazia sentido mais. Eu só seguia vivendo sem direção, mais por costume do que por razão. Mas teve um detalhe que eu não percebi. Mesmo no fundo eu ainda tava aqui, respirando fraco, mas sem parar, como se algo dissesse ainda dá. E no meio do nada, sem explicar, uma pequena vontade começou a voltar. Não era força, nem era fé, era só um começo de ficar de pé. E devagarzinho, sem ninguém notar, eu fui aprendendo a recomeçar, sem pressão, sem correr, só tentando de novo sobreviver. E o que parecia irrecuperável foi ficando menos impossível, e o peso enorme que tava em mim foi se soltando bem no fim. Hoje eu ainda luto, mas eu sei que não é o fim do que eu passei, porque enquanto eu respiro ainda há
algo escrevendo um novo lugar. Eu não tô inteiro, mas também não tô igual ao que eu era no meu pior final. E no fim da história vai dar pra ver que eu não acabei, eu só comecei a viver. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem dia que nem orar eu consigo mais. As palavras somem e a fé fica pra trás. Eu ajoelho e tento, mas não sai som. É só um vazio que responde não. Eu queria falar tudo que eu sinto aqui, mas nem eu entendo o que tá dentro de mim. É um peso estranho, difícil explicar. Uma dor calada que não quer sair pra falar. Ei, ei. Oi, 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 oi. Oh. Eu fico em silêncio, sem saber o que fazer, só esperando algo dentro acontecer. Sem força pra clamar, sem voz pra gritar, só um coração cansado de tentar. Mas mesmo calado, algo se move ali, como se alguém ainda olhasse por mim. Mesmo sem som, sem expressão, algo entende meu coração. Eu não sei como, mas eu sei que não tô só, porque até no silêncio ainda existe um nó. Oh, oh. Ligando o que eu sinto com algo maior. Mesmo sem palavras, ele entende melhor. E quando eu não consigo nem me explicar, algo continua a me sustentar. Não é emoção, nem sensação, é cuidado vivo na escuridão. Oh! Então se hoje você tá assim também, sem saber orar, sem entender ninguém, fica em silêncio, mas não sai daí, porque até sem voz alguém cuida de ti. Não precisa frase, nem saber falar, só continua ali sem se afastar. E no fim disso tudo, você vai ver que até no silêncio alguém lutou por você. Oi, 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 oi. Oh, oh. Filipenses 4.
Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oh, yeah. Teve dia que eu pensei que não ia aguentar, que a dor que eu sentia ia me parar. Tudo acumulando sem eu perceber, e por fora sorrindo, mas por dentro sem viver. Eu tentei ser forte do meu jeito aqui, mas quanto mais eu lutava, mais perto do fim. E quando eu cheguei no meu limite, então eu vi que sozinho eu não dou conta, não. Mas algo mudou sem avisar. Uma força estranha começou a entrar. Não veio de mim, nem do meu querer. Era algo maior me fazendo viver. E mesmo cansado eu continuei. Mesmo sem força eu não parei, porque tinha algo me sustentando ali, quando eu já não tinha mais nada em mim. Hoje eu entendo, não era eu, era essa força que me ergueu. Quando eu pensei que ia cair, foi justamente ali que eu não desisti. E o que parecia ser o final virou o começo de algo real, porque tem um limite que eu não passo só, mas quando ele entra eu fico de pé melhor. Se hoje tá difícil pra continuar, não se cobra tanto, só tenta ficar. Porque às vezes vencer não é avançar, é só não parar de tentar respirar. E mesmo quebrado dá pra seguir, tem uma força cuidando de ti. E no fim da história vai dar pra ver que mesmo sem força você conseguiu vencer. Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Oh, yeah. Era grande demais pra eu enfrentar, todo mundo olhando sem acreditar. A voz do gigante tentando impor medo no peito e dúvida na dor. Disseram não vai, você não dá conta, que essa batalha já tá pronta. Mas dentro de mim tinha algo diferente. Não era coragem, era algo mais forte presente.
vai vencer, porque tem um Deus que luta por você. E quem confia não recua não, mesmo pequeno derruba o grandão. Eu não olho o tamanho da situação, eu olho quem segura a minha mão. E se ele mandou eu vou até o fim, porque essa batalha não depende de mim. O que intimida vai cair no chão, e o que parecia dominar a situação vai perder a força, vai se quebrar quando a fé decide se levantar. Então pode vir, Pode tentar, mas eu já sei, quem vai ganhar? não é sobre força nem posição, é sobre confiar na direção. E quando a pedra se levantar, o impossível vai se calar, e no fim da história vai ecoar que até gigante teve que tombar. Romanos 4. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Promessa foi feita, mas nada mudou. O tempo passou e nada chegou. Os dias iguais, sem sinal algum, e a esperança lutando contra o comum. Olhei ao redor, nada pra ver. Tudo dizia, não vai acontecer. E a voz da dúvida veio falar: já passou da hora,
Ezequiel 36. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Sem perceber, quando eu vi, já não era eu. Fui me fechando, sem explicar, e o que eu sentia parou de falar. Erros guardados dentro de mim, pesando como sair dali. Oh, oh, oh. Tentei mudar, mas não consegui. Quanto mais lutava, mais me perdi. Era como se algo dentro morreu, e o que restava nem era eu. Mas no meio do nada, sem entender, algo começou a renascer. Não foi esforço nem decisão, foi um toque profundo no coração. E o que era pedra começou a sentir, e o que era frio voltou a existir. As lágrimas vieram sem eu segurar, lavando tudo sem explicar. E o peso antigo começou a sair, e o que me prendia teve que fugir. Porque quando ele toca, não sobra igual. O velho cai e nasce o real. Hoje eu caminho sem esconder aquilo que ele fez renascer. Não sou perfeito, mas não sou mais aquele perdido que ficou pra trás. Porque existe graça pra recomeçar. Mesmo quebrado, dá pra levantar. E no fim da história vai se ouvir que até o perdido pode florir. Ezequiel 36. Efésios 6. Revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Não é contra a carne, nem contra alguém. Tem algo invisível se movendo também, tentando minha mente me fazer parar, sussurrando mentiras pra me derrubar. Dias de luta sem entender, batalhas internas difíceis de vencer, e o mundo dizendo: larga isso aí. Mas algo mais forte me chama pra seguir. Então eu levanto, então eu levanto, mesmo na dor, e me revisto do que ele falou. Não é minha força, nem meu poder, é algo do alto me fazendo vencer. Capacete firme, guardando a mente, coraça da fé me deixa de pé sempre. A verdade na cintura me faz resistir, a espada na mão começa a agir. E quando o ataque tenta chegar, tem um escudo pra me guardar. E o que era seta pra me ferir cai sem força antes de atingir. Porque eu não luto do jeito normal, tem algo maior no espiritual. E quem me levanta pra guerrear nunca perdeu e nem vai falhar. Então pode vir o que vier, eu tô firmado na minha fé. Não vou recuar, nem desistir, porque essa guerra eu já venci. Não por mim, mas por quem lutou e na cruz do Calvário já derrotou. E no fim da história vai se provar que quem tá revestido não vai tombar. Marcos 4. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. O vento virou sem avisar, e o que era calmo começou a virar. As ondas subindo sem controlar, e o medo dizendo: vai afundar. Eu tentei remar, mas não deu mais. Cada esforço feito só trazia mais. E no meio do caos sem direção, só restava o grito do coração. Então algo mudou, sem eu entender. Uma voz se levantou no meio do perder. Não foi dizer
tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem pra fora. Disseram acabou, fecharam a pedra. O tempo passou e ninguém mais espera. O cheiro da morte tomando lugar, e tudo dizia: não vai voltar. Os olhos chorando, sem direção, enterrando junto a última esperança. Então era o fim escrito, sem discussão, quando tudo aponta pra conclusão. Chama pelo nome e levanta o que já foi. Não é só palavra, é autoridade que quebra a lógica da realidade. O que tava morto começa a ouvir, e o que era fim começa a reagir. Discussão, até a morte perde a direção. Vem pra fora, ecoa no meio do fim, e o impossível treme, tentando resistir. As forças voltando sem explicar. Acredita ver. E se hoje parece que já terminou, escuta essa voz que nunca falhou. O que enterraram vai responder quando ele chamar. Você Mateus 11. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.
Eu já não sabia pra onde correr, cansado da vida, sem entender, tentando ser forte, sem conseguir, sorrindo por fora, mas por dentro ruir, carregando peso que não era meu. E quanto mais eu lutava, mais me perdeu. Era um cansaço que não dá pra explicar. Não era o corpo, era a alma a gritar. Então eu ouvi uma voz me chamar. Não era cobrança, era um lugar sem julgamento, sem pressão, só um convite pro coração, pra deixar o peso e descansar, pra soltar tudo e só confiar. E mesmo sem forças pra entender, eu dei um passo sem saber. E quando eu cheguei, algo mudou, o peso saiu e a paz ficou. Não foi barulho nem emoção, foi algo profundo no coração. E o que eu buscava sem encontrar, eu encontrei só de chegar. Porque o descanso não é lugar, é uma presença que faz acalmar. Hoje eu caminho sem carregar o que antes quase fez parar. E quando o peso quer voltar, eu lembro onde posso descansar. Porque existe um lugar pra quem cansou, onde a alma encontra o que faltou. E no fim da história vai se ouvir que até o cansado pode sorrir. Isaías 41. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. O medo tentou tomar meu lugar, sussurrando baixo, você vai parar. As forças sumindo, sem explicação, e o peso caindo sobre o coração. Eu quis ser forte, mas não consegui. Cada passo dado parecia o fim. E quando eu achei que não ia dar, algo invisível começou a segurar.
fraquejo, Ele me mantém. Quando eu não posso, Ele vai além. E o que me puxava pra desistir perdeu a força quando Ele entrou aqui. Porque quem sustenta não deixa cair, e quem começa vai até o fim. Yeah. Eu não tô sozinho mesmo sem ver. Tem algo maior me fazendo vencer. E quando o mundo tenta pesar, tem uma força pra me levantar. Não vem de dentro nem de emoção, vem de uma promessa que segura a mão. E mesmo no escuro posso andar, porque eu sei quem vai me guiar. Oh, 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 oh. Ei, ei. Se eu tropeçar, Ele vai segurar. Se eu enfraquecer, Ele vai levantar. Não é sobre mim, nunca foi. É sobre quem nunca me deixou. E no meio da luta eu vou dizer que até caindo Ele faz viver. E no fim da história vai ecoar que foi a mão dele que me fez ficar. Oh, 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 Salmos 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Oh, oh, oh. Eu tentei resolver do meu jeito aqui, mas quanto mais eu fazia, mais longe eu me vi. Carregando sozinho um peso sem fim, como se tudo dependesse de mim. As noites viraram sem eu descansar, e a mente cansada sem conseguir parar. Eu quis controlar o que não dava mais, e foi nesse excesso que eu perdi a paz. Então eu soltei. Então eu soltei, mesmo sem entender. Abri minhas mãos e deixei acontecer. Não foi fácil, mas eu decidi que não era mais sobre mim aqui. E no mesmo instante, sem barulho ou sinal, algo começou a mudar.
sem carregar o peso da incerteza. Porque eu sei quem está no controle e que nada foge do que ele escolhe. Se eu entregar, ele vai cuidar, e o que parecia caos vai se alinhar, e no fim da história vai se provar que quem confia vê Deus trabalhar. Salmos 37.